Jesus nos abençoe. Uma alegria grande vir aqui à casa pela primeira vez, conhecer, parabenizar a casa, né, pelo trabalho que vem desempenhando, um novo trabalho. E a gente sabe que, sob o amparo de Francisco de Assis, certamente é um trabalho extremamente promissor, né? E já está realizando, lógico, mas mais ainda, né? Com certeza, as 10 famílias aí vão se multiplicar, né? Sob a tutela de Francisco de Assis. Agradecer o convite para fazer o nosso estudo, né? E o nosso tema, autoconhecimento e transformação. E é um tema que afeta todos nós, né? E mais ainda nós que estamos inseridos na doutrina espírita, ou talvez alguns ainda simpatizantes, ainda flertando com a doutrina. Com certeza, essa questão do autoconhecimento é algo que passa pelo nosso íntimo, né? Na hora de nós analisarmos a nossa conduta, queremos melhorar, analisarmos as obras da doutrina espírita, vermos os propósitos que ela traz para a nossa vida. Então, essa é uma questão extremamente sensível e é um processo difícil, realmente é difícil, né? Existe uma passagem muito interessante de André Luiz no livro Nosso Lar, a mensagem de André Luiz, está logo no início do livro. Ele diz que é muito difícil para o homem ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que ocorre de estranha maneira. Ele só, na presença do Mestre, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo longas dissertações sem palavras articuladas. Então, André Luiz falando que é um processo realmente difícil, né? Processo de autotransformação, como é isso, né? Eu cheguei na doutrina espírita, estou começando os meus estudos, alguns aqui já devem estar há muito tempo, muitos anos, né? Muito tempo, outros estão começando agora, né? E aí, nesse processo da transformação, e tudo isso que a doutrina espírita nos fala, esses ensinamentos de Jesus, quando fala de humildade, né? Quando fala de amor, quando fala de perdão, né? Como eu estou inserido nesse processo, né? Não é um processo automático, né? De eu simplesmente entrar na doutrina espírita e dizer eu sou espírita. E aí então pronto, já estou com todos esses recursos, já me apropriei de todos eles, já estou com tudo isso devidamente em funcionamento. Não, é um processo complicado, porque na verdade eu era alguém com certas condutas antes de entrar na doutrina espírita, e eu ingresso na doutrina espírita, eu continuo sendo esse mesmo alguém, com todos esses mesmos valores, talvez agora com propósitos diferentes, não é? E aí, entrando nesse processo e percebendo esses propósitos novos, eu começo a trabalhar intimamente para mudar alguma coisa, para me transformar de alguma forma, para me melhorar, né? De alguma maneira me tornar alguém que age mais de acordo com aquilo que eu estou tendo como ideal, e até percebendo que, agindo dessa forma, eu serei mais feliz e, ao mesmo tempo, eu auxiliarei a felicidade das pessoas que eu amo e que me cercam, né? Então, a gente começa a perceber isso, mas a gente sabe que é um processo longo, né? Afinal de contas, a doutrina espírita nos ensina, né? Nós fomos criados há muito tempo atrás, simples e ignorantes, nos fala a doutrina, né? Ainda sem nenhum conhecimento, sem nenhuma vivência, e passando por um processo evolutivo ao longo dos séculos e dos milênios, né? Para que daqui a algum tempo, que a gente não sabe quanto, né? Mas daqui a bastante tempo, a gente consiga remover todas as nossas impurezas, né? Então, deter impurezas no momento atual faz parte do processo.
deter imperfeições faz parte do processo. E a pessoa e o espírito, Kardec trabalha bastante isso no livro Céu e Inferno, né? Ele é mais feliz quanto menos impurezas ele possua, né? Quanto mais ele consegue vencer essas dificuldades ao longo do tempo, né? Então, o que a doutrina espírita nos fornece é um conjunto de ferramentas que nós podemos nos utilizar para fazer com que esse processo se torne um processo que se desenvolva mais rapidamente. Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino da Dor, ele nos fala, por exemplo, uma grande ferramenta, na terceira parte do livro. O livro tem 3 partes, a terceira parte tem o título As Potências da Alma. É uma parte imperdível de estudo da doutrina espírita, as potências da alma. E ele fala da vontade, a vontade como sendo a maior de todas as potências, né? Então, através da vontade, eu consigo muito realizar e muito transformar, né? E Kardec também trabalha a respeito da vontade. Jesus, né, falando, afinal de contas, quando ele fala da fé, né, no fundo, a fé tem lá também como base a própria vontade. Jesus falando, né, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, não é isso? Diriz a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. A frase final quer dizer, e nada vos seria impossível, né? Nada seria impossível. Kardec, analisando essa máxima de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 19, ele fala o seguinte, ele diz que é lógico, Jesus não estava se referindo ali a a transportar montanhas físicas, né? E quando a gente está falando de autoconhecimento, falando de transformação, naturalmente está falando de montanhas morais mesmo, né? É transportar montanhas morais, né? E é bastante complicado. Aí Leon Denis trabalha a respeito disso, falando que existe um vício, uma imperfeição que dificulta ainda mais do que as outras, né? Se o egoísmo dificulta, se todas as imperfeições dificultam, tem umazinha que complica ainda mais. Por quê? Ele primeiro fala o seguinte, ele fala que todo o poder da alma se reúne em 3 palavras: querer, olha a vontade aí, saber, né? A gente precisa conhecer para conhecer-se, né? E amar, né? Então ele fala que a necessidade de se desenvolver, que através dessas 3 palavras, né, a gente pode caracterizar todo o poder da alma, né? E ele vai trabalhando essa ideia e a gente começa a perceber sobre a importância de nós conhecermos e nos conhecermos para que a gente consiga identificar as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas imperfeições, porque se a gente não conhecer essas imperfeições, a gente não vai conseguir combatê-las. Então tem uma imperfeiçãozinha, a gente está dizendo zinha, mas ela é desse tamanho, que complica, que é o famoso, como muitos já devem ter intuído, o famoso orgulho, né? É complicado, porque o orgulho, ele dificulta o processo de autoanálise. Eu vou me autoanalisar, eu vou verificar como é que está o meu comportamento, as minhas atitudes, né? Qual é o meu comportamento padrão, e de repente, através do orgulho, eu começo a não analisar de uma forma clara, de uma forma isenta. Isso tem uma questão maravilhosa que está ligada ao autoconhecimento. A gente está falando dessa questão do autoconhecimento lá no Livro dos Espíritos, a questão 919. Kardec faz uma pergunta para os espíritos, uma pergunta muito
inteligente, né, como se fala, né? O livro dos Espíritos teve resposta inteligente, mas teve perguntas também extremamente inteligentes. E Kardec perguntou o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir às tentações do mal? Então, ele quis saber qual o meio prático e eficaz para isso. Quem responde é Santo Agostinho. E diz assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Está se referindo a Sócrates. E aí, Kardec pergunta 919A. Ora, mas a dificuldade é exatamente essa, de se conhecer, como se faz, como se realiza esse processo. E aí, Santo Agostinho, fazer como eu fazia quando eu ainda estava encarnado, né? Passava em revista os meus atos de um dia, né? No final do dia. Chegava no final do dia, eu começava a pensar, interrogava a minha consciência sobre o que eu havia feito e buscava verificar, né, se eu havia ofendido alguém, o que eu havia feito de negativo para buscar combater, o que eu havia feito de positivo para poder reforçar aquela atitude, né, posteriormente, porque é lógico que a gente sempre faz muita coisa positiva e negativa, a gente está sempre transitando de um lado do outro, né? Não pode dizer, só faço coisas erradas, só faço coisas certas, né? A gente começa a dizer que só faz coisa certa, está complicado. Se disser que só faz errado, também está complicado, né? A gente está errando e acertando o tempo todo, nós oscilamos, né? E ora subimos, ora descemos. Os espíritos elevados, eles oscilam mais lá no alto, né? A gente oscila mais para baixo, mas oscila, né? E aí ele fala isso, para se pensar, verificar as atitudes, ver o que se pode fazer para melhorar, quais atitudes que a gente pode tomar para que a gente consiga melhorar. E aí ele, lá pelas tantas, ele fala o seguinte: existe o orgulho. É uma resposta longa do Livro dos Espíritos, a 919A. Vale a pena também dar uma lida, está bem inserido dentro desse processo do autoconhecimento e transformação. O orgulho complica. Ele diz o seguinte: o avarento se diz apenas previdente. O orgulhoso diz agir com dignidade. E aí, as pessoas, né, nós, na hora de nos avaliarmos a nossa conduta, a gente vai e começa a dar lá essas justificativas. Então, um método que ele dá, um método excepcional que ele dá é o seguinte: para quando nós avaliarmos a conduta, nós imaginarmos que nós estamos avaliando uma outra pessoa fazendo exatamente aquilo. Não nós, porque a gente vai falar para nós, a gente vai começar, né, talvez, a não ter a transparência necessária. Mas nós avaliarmos como se fosse uma outra pessoa agindo. Se uma outra pessoa fizesse isso, se alguém tivesse feito exatamente aquilo que eu fiz, o que eu acharia? Seria correto, seria incorreto, dentro da ótica da lei de Deus, né? Será que como eu analisaria isso? Não é fazer o julgamento, mas é buscar entender-se. E dessa forma, tendo um pouco mais de isenção, né, a gente vai conseguir trabalhar melhor e buscar vencer essa dificuldade do orgulho, né, que realmente atrapalha bastante. Então, a lição que ele dá é essa, de nós buscarmos todos os dias analisarmos o nosso comportamento, né? E aí ele diz o seguinte, muito interessante: afinal de contas, o que são 5 minutos gastos, perdidos, entre aspas, para a construção da nossa felicidade eterna, né? 5 minutos por dia para a construção da nossa felicidade eterna.
vale a pena se valer de 5 minutos para poder passar por esse processo e dessa forma, então, conseguir dar alguns passos a mais. Então, Kardec pergunta o seguinte, porque a gente está vendo, André Luiz falou, realizando o curso difícil, né? Ele fala, é muito difícil para o homem ingressar na academia do Evangelho do Cristo, né? Aquilo que a gente estava dizendo no início. E aí, realiza um curso difícil, está dizendo que é difícil, Mas é possível passar por esse processo? Tem uma pergunta muito interessante também do Livro dos Espíritos, que está bem ligado a essa ideia da vontade, da transformação. Em Kardec pergunta o seguinte: poderia sempre o homem vencer as suas más inclinações através do seu próprio esforço? É a pergunta 909. E aí a palavra-chave nessa pergunta aí é sempre, né? Ele pode sempre, porque a gente sabe que pode, né? Uma vez ou outra, né? A gente ali, através da nossa vontade, a gente pode vencer, né? Cada um já teve experiências na sua vida, já deve ter passado por situações, fala, não, dessa vez eu vou conseguir. Teve situações que caiu, mas teve situações que conseguiu, né? Mas ele pergunta se a gente pode sempre, né, vencer as nossas más inclinações através do nosso próprio esforço. E a resposta dos espíritos superiores: sim. E frequentemente com poucos esforços. O que falta ao homem é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Se a gente parar para pensar, né, a gente vai ver, né, que realmente é isso. Né? As pessoas muitas vezes acabam não se esforçando. Nós, se nos esforçássemos verdadeiramente, nós estaríamos fazendo uso da vontade. Tem uma autora espírita, lá do Centro Espírita Leon Denis, palestrante, e tem obras publicadas, lá no encontro de Leon Denis, eles estudam para fazer um encontro, e quando terminam o estudo, eles publicam um livro, né? E a Luzia Matias, ela tem esse livro, que o nome do livro é A Vontade, né? E ela diz o seguinte: a vontade também pode ser desenvolvida. A vontade pode ser desenvolvida. Então, às vezes, a gente fica pensando, a vontade é um recurso, é um mecanismo, mas ou a pessoa tem vontade ou não tem, né? O máximo que ela pode fazer é educar a sua vontade para direcionar a sua vontade. Não, ela diz o seguinte: a pessoa pode educar a vontade, mas ela pode também desenvolver essa vontade. É uma potência da alma que pode ser desenvolvida. E através desse processo, o espírito consegue mais força para a sua transformação. Então, falando sobre o orgulho, Leon Denis trata dessa questão, principalmente no livro Depois da Morte. Tem vários livros de Leon Denis tratando. Leon Denis trabalha muito a ideia do autoconhecimento e da transformação. E no livro Depois da Morte, ele começa a trabalhar essa ideia do orgulho como sendo um vício complicado para que a gente consiga se conhecer e vencer os vícios. Ele fala o seguinte: apenas um exame rigoroso dos nossos atos e dos nossos pensamentos nos permitirá nos reformarmos. Mas como, está de uma página para outra aqui, o orgulhoso se submeteria a esse exame? De todos os homens é aquele que menos se conhece. Vaidoso em sua pessoa, nada pode desenganá-lo, pois afasta com cuidado que poderia esclarecê-lo. Então, o orgulho realmente tendo essa dificuldade. Existe uma trova de Múcio Teixeira, pela psicografia de Chico Xavier, em que ele fala assim: o homem é sempre assim, por mais alto que se expresse, tanto mais intolerante quanto menos se conhece.
Então, é necessidade de nós buscarmos o autoconhecimento para vencer essa questão do orgulho. Então, e Kardec fala no Livro dos Médiuns, né, que o orgulho, ele não só dificulta o processo de autoconhecimento, mas ele traz, é um dos vícios, ou talvez o principal vício, Kardec coloca como principal vício, que desvia muitos médiuns do trabalho de divulgação através da mediunidade. Ele diz o seguinte: todas as imperfeições morais são portas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque é o que a criatura menos confessa a si mesmo. O orgulho tem perdido vários médiuns dotados das mais belas faculdades. E Chico Xavier é um exemplo de humildade, né? Quando a gente fala e quer ver exemplo nessa questão da humildade, de se vencer o orgulho no campo da mediunidade, ou no campo da vida mesmo como um todo, a gente lembra, lógico, de Chico Xavier. E ele dizia humildemente o seguinte, né? Quando as pessoas aclamavam o nome dele, ele falava: sou Cisco Xavier. Apenas um cisco na ordem das coisas. Na mediunidade eu me considero apenas um animal em serviço e nunca fiz mistério disso. Sou um espírito muito primitivo, não sei como os espíritos superiores me suportam. E a gente vê a humildade do Chico, né? Humildade dele, igual aquela situação da senhora que veio perguntar, se não me engano é Ramiro Gama que narra isso, em Ninho dos Casos, Chico Xavier, né? Ele fala o seguinte, a senhora veio perguntar para ele: Chico, na época que eu reencarnei entre os cristãos, eu fui uma mártir do cristianismo, e fui atirada aos leões no circo. E você, Chico, o que você fez? Quem você foi naquela época? Eu fui a pulga do leão que estava nele e que te atacou. Quer dizer, ele falou brincando, lógico que não falou para ofender a pessoa de maneira nenhuma, mas é aquela coisa da humildade, né, que é a característica desse espírito. E falando sobre vontade, eu lembrei de um outro companheiro, que é um trabalhador da doutrina espírita excepcional, já desencarnado, que é Jerônimo Mendonça. Não sei se os irmãos aqui já tiveram notícia ou já ouviram falar desse irmão. Tem uma obra que fala a respeito dele, que é O Gigante Deitado. A médica de Jerônimo Mendonça, Jane Martins Vilela, escreveu a respeito dele e da vida de Jerônimo Mendonça e publicou essa obra após a desencarnação dele. Jerônimo Mendonça era um companheiro que viveu na cidade de Tuiutaba, no interior de Minas Gerais, e ainda adolescente, ele, situação financeira muito precária, ele recebeu de presente do alfaiate da cidade um terno branco. Ele gostava, né, de terno branco, foi o primeiro terno que ele ganhou. Ele tinha um sonho de ganhar esse terno, ganhou o terno. E aí, quando foi estrear, estava passando um filme na cidade, né, no cinema, e ele foi assistir ao filme. Um filme, digamos assim, bastante demorado, né? E o Vento Levou. Um pouco demorado, né? Ele chegou no cinema, o cinema estava lotado, e já tinha alguns problemas, né? A artrite já estava começando ali a se manifestar, ele ainda adolescente. E ele chegou no cinema, não tinha lugar para se sentar, ficou em pé. E lá assistindo o filme, e ele cada vez se sentindo mais desconfortável, e a dor intensa, e ele assistindo, e de repente terminou o filme, ele não conseguia nem sequer se mover, as pessoas tiveram que levar ele para casa. Para tirar a calça do terno novo que ele tinha acabado de ganhar, tiveram que rasgar a calça, porque a perna estava inchada, aí tiraram, e dali ele a coisa foi se agravando até que ele foi parar num leito ortopédico.
E deitado no leito ortopédico, ele permaneceu durante 30 anos de existência. Jane Martins Vilela fala o seguinte, para nós imaginarmos uma pessoa com a seguinte característica: deitado num leito ortopédico durante 30 anos, cego nos últimos 20, sem conseguir sequer mexer o pescoço, sentindo dores imensas no peito, tomando Isordil várias vezes ao dia para poder aliviar de tanta dor que ele sentia, e ao mesmo tempo sereno e resignado. E aí esse companheiro, a gente falando de vontade, né, de processo de transformação, né, a gente fica vendo o seguinte, né, ele poderia muito bem, diante de todo aquele processo pelo qual ele passou, de toda essa dor, podia simplesmente se resignar com ela e já estaria vencendo uma encarnação bastante complicada. Mas ele conseguiu fazer muito mais. Né? Ele trabalhou intensamente pelo próximo. Ele mesmo, deitado no leito ortopédico, ele fundou um centro espírita. Ele fundou uma creche espírita. Ele fazia palestras no Brasil inteiro deitado no leito ortopédico. Quem quiser assistir uma palestra maravilhosa de Jerônimo Mendonça, vai lá no YouTube, coloca lá a palestra de Jerônimo Mendonça, vai encontrar uma palestra dele, excepcional, um orador inspiradíssimo. Né? E ele, depois, acabou desencarnando em Ituiutaba, depois de retornar de uma viagem, de um ciclo de palestras que ele tinha feito em Curitiba. E retornou para lá e aí veio a desencarnar lá, ainda por todo aquele processo de dor que ele estava passando. E ele entendia que essa dor era oriunda de um processo expiatório dele, né, de existência passada, todo aquele sofrimento que ele tinha. Ele encarava essa coisa da dor, da dificuldade, do sofrimento, né, de uma forma bastante otimista. É lógico que doía, né? É lógico que doía. É lógico que ele sofria, né? Mas, ao mesmo tempo, ele conseguia vivenciar essa situação e passar por isso de uma forma bastante otimista. Então, ele conta, ele mesmo escreveu uma autobiografia que depois a autora do livro trouxe e colocou no próprio livro essa autobiografia. Aí, falando o seguinte, conta várias situações da vida dele, né? Toda essa questão das palestras e tudo. E uma vez ele estava assistindo uma palestra, ele não estava fazendo. Né? Ele foi assistir uma palestra, ele conversou com o Chico, né? E aí o Chico olhou para ele e perguntou assim, como é que você está? Aí ele respondeu, eu estou bem. Né? Mas o Chico percebeu, lendo nos olhos dele, no fundo da alma, viu que não estava 100%. Né? E aí, mas o que você tem? Conta para mim. Ah, é que o médico disse que a minha vida está por um fio. E aí o Chico falou, mas existe fio de nylon, existe fio de aço, e Emmanuel está me dizendo que você, permanecendo no trabalho, você engrossa o fio. E aí então ele, feliz com isso, né, disse, tá bom, Chico, muita paz, Chico. E aí o Chico falou, não, muita paz não, corta o Z, muita pá, muito trabalho mesmo, rapaz. E aí ele aceitou essa proposta. Aí ele estava assistindo uma palestra do Divaldo, e ele lá na frente, na cama ortopédica, e de repente chegou um bêbado, se aproximou dele e disse assim, paralítico, levanta-te e anda. E aí ele falou, depois, meu filho, depois. E aí o homem insistiu, paralítico, levanta-te e anda. Bem que eu queria. E ele falando baixinho, porque o Divaldo estava fazendo palestra, ele não queria atrapalhar. E aí o bêbado falou, homem de pouca fé, e foi embora. Falando lá dele. Então, falando. E aí, várias situações, dizendo que certa vez foram multar o carro que estava levando ele, né? E aí
o guarda parou para multar, e aí disseram que estavam levando, e aí o Jerônimo, e aí explicaram para o guarda isso, e aí o guarda falou, mas ele não para em casa quieto, né? Ele vai para cá, toda hora ele vai para um lado, toda hora ele vai, porque ele é um homem extremamente ativo, apesar de todas as dificuldades. Então, é a força de vontade, né? A força de vontade que faz com que o espírito suplante a matéria, vença uma situação de adversidade na qual ele se encontrava e conseguiu, né? Dessa forma, ele conseguiu viver a vida, e mesmo passando por situações de dor e de sofrimento, conseguiu chegar ao termo dela de uma forma em que ele se quitou certamente dos débitos que ele havia cometido e deu passos mais largos. Não, que é um espírito superior, é um espírito... Não, é um companheiro em dificuldade, né? É um companheiro em processo, né? Como nós, né? Mas que conseguiu com a sua vontade. Então, a gente pode com certeza se valer desses valores, desses recursos que a doutrina espírita traz, né? Se valer do recurso, né, da fé, se valer do recurso da oração. Como o recurso da oração é importante, como ele ajuda o espírito a se estabilizar, a se preparar para um dia, a entrar em comunhão com o mais alto, quando feito com sinceridade. André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele fala o seguinte: nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. É até uma situação muito interessante do livro, né? E vale a pena abrir o parêntese, em que ele fala o seguinte: um companheiro ele mesmo estava trabalhando na casa de uma senhora, né? André Luiz, espírito desencarnado, trabalhando na casa da senhora Isabel, exercendo lá, atendendo espíritos encarnados e desencarnados que iam lá pedir socorro. E certa vez eles estavam mais perto da porta da casa e começou a chover. Chuva intensa. E aí espíritos menos elevados começaram a procurar entrar ali na casa da senhora Isabel. Só que ela cultivava o hábito da oração. Ela orava, a doutrina espírita nos fala do culto do evangelho no lar, né? A gente fazia uma vez por semana, escolher um horário, orar em família, estudar, que a gente consegue dessa forma, não só uma proteção pessoal, mas uma proteção até ambiental mesmo, né? No nosso ambiente doméstico, através desse processo. E ela fazia isso diariamente. Com isso, aquele ambiente estava protegido. E aí o espírito inferior, ele incomodado pela chuva. A gente fica imaginando, né? Por quê? Porque o pingo da chuva molha o espírito desencarnado? Não, né? Não é mais matéria, né? Mas o pensamento desse espírito é tão material ainda que ele acaba imaginando que aquilo ali, se incomodando com a chuva. E aí ele buscando abrigo. E foi buscar abrigo lá na casa de Isabel, que estava a porta entreaberta, ele foi entrar lá. Quando ele chegava perto da porta, alguma coisa acontecia que ele virava as costas e saia assustado. Aí o outro ia e a mesma coisa. Cada espírito que tentava fugir e entrar na casa dela, virava as costas e ia embora logo em seguida. A não ser espírito mais elevado, que aí conseguia entrar direto, né? E aí André Luiz foi perguntar para o orientador: mas por que isso? E ele respondeu: André, nós nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades inferiores experimentam choques de vulto
no contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. Então, eles experimentam choques, né? Por causa da diferença fluídica, a diferença das características do próprio perispírito deles em relação àquele ambiente, os fluidos daquele ambiente, eles chegam perto e experimentam choques e vão embora, né? E é por isso que esse ambiente acaba sendo um ambiente protegido. Então, a nossa mente fica protegida. Nós, espíritos, nos protegemos com a oração. A oração sincera, a oração feita do coração. O ambiente do nosso lar é protegido com a oração, né? A casa espírita é extremamente protegida. Então, são recursos dos quais nós podemos nos valer, né, para que a gente possa, com certeza, fazer com que esse processo da transformação que nós tanto queremos, ele, né, venha aos poucos ser realizado. Porque o que nós aprendemos com a doutrina? A natureza, a gente sabe que não dá salto, né? O processo de transformação é um processo lento, é um processo que se dá ao longo do tempo, né? Através das encarnações, nós vamos conseguir andar um pouco mais, né? Nós vamos conseguir melhorar algo mais, né? E não é algo que acontece da noite para o dia, mas nós podemos continuar dando passos um após o outro, disse Jesus. Importa caminhar hoje, amanhã e depois, né? Importa caminhar sempre. Então, o processo de nós pensarmos, o processo de nós refletirmos diante das nossas dificuldades, de mergulharmos no nosso íntimo, de orarmos, de entrarmos em comunhão com o mais alto, de entrarmos no processo de meditação, né, num processo de concentração, a gente vai conseguir com certeza dar passos maiores, né? Às vezes a nossa mente ela está muito agitada, né? Nós pensamos, nós temos dificuldade de nos concentrarmos nas coisas que a gente faz. Leon Denis, também no livro Problema do Centro Destino da Dor, falou isso, cuidado, né? Quando ele falava dos jornais, da pessoa ler os jornais, tantas notícias diferentes, tantas ideias diferentes, e o pensamento vai e fica embaralhado, a gente fica com retalhos de pensamento, né, na nossa mente, a gente não consegue ter uma linha contínua de pensamento, né? A ideia de meditação é isso, meditação é um pensamento contínuo em torno de alguma ideia, né, de algo especificamente, a gente desenvolver esse pensamento contínuo. E aí a mente vai e começa a saltar. Então, Leon Denis fala o seguinte a respeito da concentração. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. Saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. Teve uma pensadora do século XIX que disse que a mente é uma boa serva, mas é um cruel senhor. Então, se nós dominamos a nossa mente e o nosso pensamento, vai nos servir maravilhosamente. Mas se nós deixamos ela nos dominar, vai ser um senhor extremamente cruel. Existe lá nos estudos lá da Índia, lá nos Vedas, tem uma parte final de estudos, chamam a parte filosófica, chamada os Upanishads. E nos Upanishads tem uma situação, tem uma colocação muito interessante, né, quando fala da nossa mente, né, para ver essa coisa da inquietude, né, da mente. Eles comparam a mente ao seguinte, nossa mente, ao macaco. O macaco a gente sabe que pula de galho em galho, né? Não para o tempo todo, extremamente agitado, que bebeu vinho, foi mordido, picado por um escorpião, recebeu uma ferroada de um escorpião, e ainda entrou um demônio nele. Imagina só, né? A nossa mente. Fala que essa é a nossa mente. E aí eles concluem o seguinte,
A mente humana embriaga-se com o vinho do desejo, sofre a ferroada pelo escorpião do ciúme, pelo sucesso dos outros. E o demônio do orgulho entra na mente, levando a imaginar-se mais importante que os demais. Então, é a mente desenfreada, é a mente cruel, né? É a mente cruel, não a mente serva, né? Não o espírito, nós espíritos, nós somos espíritos, comandando, né? Mas nós apenas reagindo, né? É aquela coisa de nós buscarmos mais agir do que reagir. Né? Então, são essas as colocações interessantes a respeito, obrigado, a respeito de recursos que a doutrina espírita oferece. Né? E são tantos esses recursos. Né? O conhecimento, porque é necessário, como a gente falou no início, né? Conhecer para que a gente possa se conhecer melhor. Né? Trabalhar o sentimento, porque o que acontece é que essas emoções, né, a emoção, a impureza, a imperfeição do egoísmo, a imperfeição do orgulho, a imperfeição da ambição, eles não trabalham, esses vícios não trabalham dentro de nós no nosso intelecto. Né? Não existe um processo racional, né, que faz com que a gente haja com orgulho, que a gente haja de forma impaciente, né? Que a gente tenha ciúme. Né? Não é um processo racional que faz isso. É extremamente emocional isso. É emocional esse processo. Né? E a doutrina espírita é a doutrina da racionalidade. Mas ela nos fala para nós usarmos a nossa razão, né, para desenvolvermos o sentimento. E é através de uma emoção, que a gente vai conseguir combater uma outra emoção. Através do sentimento de humildade, trabalhando esse sentimento de humildade, que a gente vai conseguir vencer o orgulho. Não é como a gente estava falando, né? A doutrina espírita nos ensina, né? A natureza não dá saltos. Então isso é um processo que se dá ao longo do tempo, mas são passos pequenos que nós podemos realizar hoje mesmo, né? Hoje mesmo, para nós encontrarmos de alguma forma alguma felicidade. Temos um pouco mais de serenidade. Muitas vezes a vida extremamente inquieta e agitada nos leva a uma situação de dor, de sofrimento, de depressão, e talvez algumas atitudes, né, como a oração, como a meditação, como a reflexão, como nos disse Santo Agostinho, o pensamento a respeito das nossas atitudes ao longo do dia, e todos esses recursos que nós temos à nossa mão, às vezes apenas certos comportamentos podem fazer com que a gente consiga melhorar e muito a nossa qualidade de vida e agirmos muito melhor. Então, a proposta da doutrina espírita, quando fala a respeito do autoconhecimento e quando fala a respeito da transformação, em primeiro lugar, é nós entendermos que errar faz parte do processo. Faz parte do processo evolutivo. Segundo lugar, nós buscarmos andar e acertar. E se nós errarmos, nos levantar. Tornai, disse Paulo de Tarso, a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, não é? Nós nos levantarmos e continuarmos a andar diante das circunstâncias. E eu vou pensar, lá como me disse Santo Agostinho, na questão 919A, eu vou pensar nos meus defeitos para melhorar no dia seguinte. Mas será que se eu ficar pensando e focando nos meus defeitos, será que com isso eu não vou
acabar entrando num processo de culpa que é completamente prejudicial, falta um minuto, que é completamente prejudicial para nós, né? Porque a culpa paralisa. E aí é que está a sabedoria, né? É de nós buscarmos analisar os nossos comportamentos para nos projetarmos para uma transformação futura e não para nos prendermos a equívocos passados. É necessário pensar, é necessário refletir, é necessário analisar, sim, os nossos erros, não para nos culparmos deles, mas para entendermos que, conhecendo esses erros, nós vamos conseguir modificar as nossas atitudes e sermos mais felizes posteriormente. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare nesse longo processo de transformação, que a gente entenda que nós vamos dar hoje, nessa existência, o nosso passo, hoje, no dia de hoje, o nosso passo, né? E cada dia a gente vai dar o nosso passo, e com certeza, através desse processo, sob o amparo da espiritualidade superior, do nosso anjo guardião, que está sempre conosco. Santo Agostinho falou na questão 919A também sobre o anjo guardião. Se a gente pedir, ele está ali, né? O amparo do nosso anjo guardião, a gente vai conseguir, com certeza, entrar num processo maior de harmonia e nos tornarmos, hoje em dia, mais felizes do que nós somos. Muita paz a todos.